tudo bem com você? Eu espero que sim. Quero te oferecer, compartilhar com você a paz de Cristo. Não a minha paz, mas a paz de Cristo, a verdadeira paz. Nós chegamos ao 26º dia de vitória da nossa jornada de 31 dias. Chegar até aqui certamente já é uma vitória para mim e para você. Tenho certeza que você deve ter se esforçado muito e tem se esforçado. Creio que Deus vai te recompensar grandemente. A dica para hoje é: se você conseguiu entender os passos do vídeo anterior para ter uma visão de Deus, pense agora como você poderia responder a esta pergunta de Deus para você. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Pense nisso e responda para você mesmo depois, em outro momento. A sugestão de leitura de hoje está no Salmo 91, todo ele. Êxodo 13, de 17 a 22 também. Vou compartilhar agora somente o texto de Êxodo 13, 21, que diz o seguinte: durante o dia o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. Tem uma história que diz que um terrível incêndio tomou conta de um paiol de uma determinada fazenda. E o fazendeiro nada pôde fazer para acabar com as chamas que consumiam tudo, senão observar o fogo consumir o feno que estava armazenado no paiol. No dia seguinte, diz a história, o fazendeiro foi conferir o tamanho do prejuízo e apagar as centelhas que poderiam causar um novo incêndio. Foi aí que ele então avistou uma coisa carbonizada no canto da parede. E ao levantar aquele objeto ou aquele item carbonizado, ele ficou admirado ao ver saindo dali vários pintinhos vivos, em perfeito estado, sem nenhum ferimento. E então, ao examinar novamente aquela coisa estranha, ele percebeu que era a sua galinha, e ela tinha então dado a sua vida para proteger os seus filhotes do fogo. Apesar de ser uma história, certamente ela retrata a realidade de muitas pessoas e às vezes muitos animais mesmo. Talvez fosse esse o cuidado que Jesus tinha em mente quando ele afirmou: quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Está registrado em Lucas 13, 34. Ele vai nos mostrar isso, esse texto. O Salmo 91 é um salmo que nos fala muito de proteção de Deus sobre a vida daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo ele tem sido usado por muitas pessoas como amuleto para afugentar mal-olhado e outras superstições. Quando eu era criança, todas as vezes que nós íamos viajar, a minha mãe sempre fazia questão de ler esse salmo como amuleto. No entanto, nós devemos meditar nas verdades contidas nele e tomar posse dessa cobertura maravilhosa que temos no Senhor Onipotente. O Senhor Onipotente nos traz libertação. Salmo 91, 3 diz: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Nesse versículo, o salmista ele usa a figura do caçador que arma uma arapuca para poder pegar o passarinho. O inimigo é este caçador que, segundo o apóstolo Pedro, ronda suas presas como um leão que busca a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, vai nos dizer isso. O diabo, nosso adversário, ele tem preparado armadilhas, muitas, para o povo de Deus, inventando mentiras, trazendo medo e discórdia entre as pessoas.
Mas o Senhor onipotente nos livra do laço do passarinheiro e também das doenças, pestes mortais. O Senhor onipotente, ele nos traz proteção. Salmo 91, versículo 4, vai dizer que ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio, nós encontraremos refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A cobertura de Deus, ela é total, plena. A figura do salmista é a da galinha que protege os filhotes sobre as suas asas, como a história que contei no início desse vídeo. Ela morreu no lugar dos filhotes indefesos. Pois é exatamente isso que Deus faz conosco. Não existe melhor seguro de vida do que estar abrigado sobre as asas do Senhor onipotente. Essa proteção, ela inclui nossa família, os nossos familiares, inclui inclusive os nossos bens. Essa ideia de proteção pessoal, ela aparece também no texto de Êxodo, no capítulo 13, se você puder ler depois. Diz que quando o povo caminhava no deserto, o Senhor ia adiante deles. Êxodo 13, 21. O Senhor colocou uma nuvem para aliviar o calor de dia e uma coluna de fogo para aquecer a noite e para iluminar também o caminho do povo. O livro de Números, capítulo 9, 17, diz: mas sempre que as nuvens se alçava de sobre, os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Os versos 11 e 12 do Salmo 91 afirmam que o Senhor envia os seus anjos. Os anjos, eles têm prazer em servir os cristãos. Hebreus capítulo 1, verso 14, nós lemos que os anjos são espíritos ministradores que servem a Deus e são enviados para servir também aos salvos. O Senhor onipotente nos livra de todos os medos. Salmo 91, versículo 5 vai dizer: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. As pessoas que desde a infância têm medo de escuro, de fantasma, tem pessoas que têm medo de ficar sozinha à noite desde pequenininha, pessoas que têm medo de feitiçaria. O salmista chama esses medos de pavor da noite. As escrituras dizem que não devemos ter medo dos poderes malignos. Se não dermos legalidade pecando, eles não poderão nos fazer mal. Só nos fazem mal se nós dermos legalidade, se nós aceitarmos. O Senhor onipotente nos garante sustento. Êxodo capítulo 13, verso 21. Na caminhada do povo de Israel pelo deserto, o Senhor supriu todas as necessidades. Diz a Bíblia que pela manhã o povo tinha o maná, o pão que caía do céu. A vida no deserto seria impossível, pois o povo morreria de fome se não houvesse o sustento de Deus. Mas a nuvem estava lá. Está registrada em Êxodo capítulo 16. A cobertura de Deus hoje é Jesus Cristo. Aquela nuvem, aquela coluna de fogo, aquele pão que caía do céu, era uma figura, uma sombra que apontava para Jesus. Hoje Jesus é o nosso pão. Ele mesmo disse: eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:48. E ainda eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João capítulo 6, verso 35. Jesus também nos dá uma proteção pessoal. Ele nos garantiu: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Então eu te pergunto algo agora. Você se sente ou está coberto pela proteção de Jesus? Eu espero que sim. Se não, ore a Ele pedindo isso. E eu te convido agora então para o momento Eu Decido.
Se você quiser, decida comigo agora, dizendo assim: eu decido aceitar a cobertura de Deus sobre a minha vida. Amém? Vamos orar. Se for possível, feche os seus olhos e fale com Deus da sua maneira. Pai nosso que estais no céu, bendito seja o teu santo nome. Pai, perdoa os nossos pecados e muitas vezes a nossa falta de fé também. O Senhor é o sustentador da vida, quem garante a vida de tudo que tem sobre esta terra. Pai, continue a nos abençoar, a nos direcionar com o teu sustento e nos ajude, Senhor, a cada dia sermos gratos. Nós oramos em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.